Bom pessoal, no episódio de hoje, no Por Dentro do Catavento especial Palácio das Indústrias, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura aqui do prédio. Então, para falar sobre arquitetura, vamos lembrar um pouco sobre a história do arquiteto que projetou esse prédio. O cara chamava Domisiano Rossi. Ele, a princípio, trabalhava dentro do escritório do Ramos de Azevedo. Ele era professor do Liceu de Artes de Ofício do estado de São Paulo, uma escola onde formavam-se artesãos, serralheiros, escultores. E o Domisiano Rossi, ele dava aula de desenho de arquitetura e desenho de ornamentos de arquitetura dentro do Liceu de Artes de Ofício. Era um arquiteto muito talentoso e ele tinha feito contribuições importantes num outro edifício monumento. Se vocês lembrarem do episódio passado, lá dentro do projeto de Bouvard, ele projetou a cidade, o crescimento urbano da cidade com dois parques, o Parque Pedro II, o Parque da Várzea do Carmo e o Parque do Anhangabaú, que também tinha previsto um edifício monumento que era o Teatro Municipal. No projeto do Teatro Municipal, o Domisiano Rossi deu importantes contribuições de arquitetura. E ele se destacou, tanto que chamaram o Domisiano Rossi para trabalhar em Paris, para voltar para Paris. Ele era italiano, mas chamaram ele para trabalhar no escritório de Paris. Foi quando o Ramos de Azevedo, para segurar o arquiteto talentoso no seu escritório, ofereceu sociedade para o Domisiano Rossi dentro do escritório dele. O Domisiano ofereceu sociedade, você vira meu sócio no escritório, mas fique aqui trabalhando. Foi quando, provavelmente, o Domisiano Rossi reivindicou um projeto para ele assinar como arquiteto principal. Então ele recebeu o encargo de projetar o Palácio das Indústrias, que tinha o seguinte programa. Programa em arquitetura é o motivo pelo qual se faz o edifício, qual é a função que o edifício deve ter. Nesse caso desse palácio, o edifício deveria ter a função de ser um grande pavilhão de exibição da indústria agrícola paulista do início do século XX. Então, uma indústria ligada à agricultura que teria um pavilhão que exibiria as benfeitorias e a pujança dessa indústria e dessa agricultura. Um fato muito importante para a gente conhecer: o prédio foi financiado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ou seja, pelos industriais das ferrovias, que eram muito ligados à indústria agrícola também, porque eles transportavam o café das fazendas do interior aqui para São Paulo, e de São Paulo para Santos, e de Santos para todo mundo. Para desenhar a arquitetura do prédio, o Domisiano Rossi adotou um estilo de arquitetura que era o estilo que vigorava em toda a Europa, na verdade durante todo o século XIX, não apenas no início do século XX, mas era um estilo chamado eclético. Todo mundo conhece essa palavra eclético por causa da música. Todo mundo deve ter essa ideia, assim, eu tenho um gosto eclético porque eu gosto de um sertanejo, gosto de rock, mas não é só isso. O estilo eclético, ele fazia um processo historicista com os elementos arquitetônicos. Historicistas no seguinte sentido: ele pegava um estilo lá do passado e ressignificava ele no presente. Por exemplo, os franceses recuperavam lá o gótico, que surgiu em 1200, e lá no século XIX construía as igrejas góticas, isso também no mundo inteiro, as igrejas góticas. Ou então, se você ia construir um edifício da justiça, por exemplo, você usava a arquitetura grega, porque simbolizava o equilíbrio, a democracia, a justiça. Então você usava esses elementos arquitetônicos como símbolos. Eram compostos de um material, mas eles queriam significar outros. Então a gente vai poder ver esses elementos ecléticos que são compostos de um material, mas querem significar outros, em vários momentos dentro do prédio. Olha, por exemplo, essa esquina aqui. É uma argamassa que tem uma textura para imitar uma pedra, mas na verdade ela é apenas uma argamassa, mas ela quer parecer uma pedra para parecer que aqui tem uma torre fortificada com um reforço na esquina em pedra e um revestimento de tijolo no meio. Bom, aqui a gente pode ver primeiro essa parede externa do claustro do prédio, que tem esse acastelado, né, parecendo realmente uma fortificação medieval com muro, como se fosse uma muralha da Idade Média. Dá para imaginar até uns arqueiros saindo lá de cima, lá Senhor dos Anéis, lá Game of Thrones.
E outra coisa muito legal para dar esse sentido campestre, um pouco mais agrário, é esse cachorro que a gente tem aqui, assim como outros cachorros que a gente tem no prédio, mas esse daqui ele é meio perdigueiro, ele não é de uma raça muito nobre, está do lado de fora das muralhas, guardando as muralhas. Olha essa foto aqui, logo após a inauguração do prédio, dessa mesma cena que a gente está vendo agora. Olha só, tá vendo o cachorro? Ele está segurando uma lanterna, numa clara alusão a um cão de guarda que está vigiando as muralhas e guardando o edifício mesmo à noite do lado de fora. Bom, pessoal, para a gente entender um pouco mais sobre o ecletismo do edifício, vamos ver um elemento aqui decorativo muito característico medieval. Olha só aqui esses brasões que tem em volta de todo o corpo principal do edifício, são brasões com os nomes das cidades do interior de São Paulo onde haviam fazendas de café. Então dá pra gente pensar e lembrar que na Idade Média as grandes construções muitas vezes eram patrocinadas ou por corporações de ofício da Idade Média ou por famílias ricas. Nas igrejas, por exemplo, poderia haver uma nave lateral inteira que seria patrocinada pela corporação de ofício dos padeiros ou dos ferreiros ou de uma família rica. Então colocava-se incrustado nessa arquitetura um brasão dessa família ou dessa corporação de ofício. E do mesmo modo aqui nós temos os brasões das cidades onde haviam fazendas de café, do grupo que patrocinou a execução do Palácio das Indústrias. Outra coisa feita pelo Liceu de Artes e Ofício é toda a parte de marcenaria. Então todas as portas de madeira que tem entalhes e acabamentos em pinho de riga, que é uma madeira que nem existe mais, foram feitas pelo Liceu de Artes e Ofício também. Forro, por exemplo, também ele quer parecer que são vigas de madeira estruturando uma laje, mas na verdade é gesso tentando imitar vigas de madeira. Aqui também a gente pode ver uma coisa interessante, são esses lustres. Olha, aqui tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, essa porta de serralheria feita pelo Liceu de Artes e Ofício, os serralheiros artesãos, onde a gente pode ver até que não existe um ponto de solda aqui, não tem pingos de solda. Eles faziam furos com um filete incandescente para juntar uma parte na outra. Esse tipo de acabamento não se faz mais hoje em dia. Outro elemento muito interessante e muito engraçado dentro dos cachorros que a gente tem no prédio são esses bulldogs aqui. Esses bulldogs que eu chamo de bulldogs cariátides, porque são cariátides. As cariátides, dentro da arquitetura grega, eram essas deusas esculpidas que serviam como pilares. Aqui a gente tem, em vez de uma deusa grega servindo como pilar, a gente tem um pilar em cima de um bulldog fofinho. Olha só. Olha só como o prédio é cheio de acabamentos que são compostos de um determinado material, mas querem significar outros. Tá vendo essa parede aqui? Todas essas paredes rosinhas que parecem tijolinhos, na verdade não são tijolinhos. É uma argamassa que imita tijolinho. Ele tem uns frisos imitando tijolinho. Mas qual o ecletismo o Domiziano Rossi usou para fazer a arquitetura do prédio? Bom, ele foi buscar na arquitetura italiana, então ele quis reproduzir aqui uma fortaleza medieval da Toscana com elementos do Renascimento italiano ali da Lombardia. Então a gente pode até ver alguns edifícios que ele copiou um estilo, assim como o edifício Mackenzie ali em Gênova, para representar essa força, essa fortaleza da indústria paulista. E ele povoou todo o prédio com elementos alegóricos que remetem à antiguidade clássica. Então qual elemento ele escolhe como principal aqui da fachada, com uma torre especial para ele? Um carro de boi, que é um elemento ancestral do transporte de produtos agrícolas. Aí ele coloca em cima uma deusa glamourizando com a antiguidade clássica, com uma deusa pilotando esse carro de boi, e um personagem carregando um saco de café do lado, que é o produto por essência, por excelência dos barões que estavam financiando o prédio. Ao mesmo tempo que ele usa esses elementos históricos da antiguidade,
do medieval, ele também coloca elementos super modernos para a época, porque ele projeta umas cúpulas de vidro nas torres do edifício que foram concebidas para ter luz elétrica. Ele fez o projeto em 1910, nessa época não tinha luz elétrica na cidade de São Paulo, ou seja, eram elementos super high-tech, junto com elementos medievais, junto com elementos do Renascimento, ou seja, era uma composição, um aglomerado de elementos arquitetônicos para fazer essa arquitetura eclética dele. Um elemento escultórico que simboliza completamente essa intenção do Domiziano Rossi é a Quimera, que é um personagem escultórico que está lá em cima na torre, segurando a bandeira, o estandarte do prédio. Quando a gente vê as Olimpíadas, por exemplo, as delegações, escolhe-se o atleta símbolo da delegação para carregar a bandeira do país. Aqui ele escolhe um personagem da mitologia grega que tem cabeça de leão, rabo de cavalo marinho, asa de morcego, patas de leão, ou seja, um personagem que é por si mesmo um personagem montado com uma composição de várias partes de vários animais. Aqui ele mostra a intenção eclética dele de criar um edifício com uma composição com vários elementos escultóricos e simbólicos. Outro elemento muito simbólico que remete à antiguidade clássica é que ele coloca aqui algumas deusas, uma simbolizando a sabedoria, outra simbolizando o comércio. Veja, esta está segurando uma engrenagem, simbolizando a indústria mecânica que existia na época. Esse lago aqui, por exemplo, também a gente pode pensar nesses elementos da fertilização da terra, a água que irriga a terra, dos solos férteis, da plantação. A gente tem que pensar todo esse prédio com elementos simbólicos que levam a gente a refletir sobre a arquitetura, sobre o comércio e sobre a indústria. Os elementos ecléticos, eles não estão só presentes nos acabamentos e em pequenas esculturas. Às vezes, uma estrutura grande do prédio, ela também é um agregado de algo copiado de algum lugar. Por exemplo, essa escada, ela é uma cópia muito parecida com a ponte do Rialto de Veneza. Olha só a foto da ponte. Bom, agora que você conhece um pouco mais sobre ecletismo e sobre o ecletismo específico aqui do Palácio das Indústrias, dá pra gente entender por que ele demorou tanto tempo para ser tombado. Porque esse edifício, ele foi tombado apenas em 1982, quando ele veio a ser Prefeitura de São Paulo. E quando você lê o tombamento do prédio, houve resistência até de vários arquitetos, conselheiros do CONDEFAT, que é o Conselho de Patrimônio Histórico, dizendo que esse edifício não tinha valor arquitetônico. Porque os valores da arquitetura moderna, que foi um estilo de arquitetura que surgiu no início do século XX já, eles estavam muito fortes na metade do século XX. Então ele formou uma geração e várias gerações, inclusive de arquitetos no mundo inteiro e arquitetos brasileiros, que viam aqui no Palácio das Indústrias até uma aberração arquitetônica, porque os valores da arquitetura moderna, ela pregava a verdade dos materiais. E aqui, um pouco brincando, é a mentira dos materiais, porque eles são de um material, mas querem significar outros. A arquitetura moderna, ela pregava até que você mostrasse as estruturas que sustentam os edifícios, mostrassem os pilares, fizessem um fechamento de vidro, o pilar, ou seja, a estrutura que sustenta o prédio aparecer. Esse prédio, ele é feito de estrutura metálica. Olha só essa foto. Ele é de estrutura metálica revestida de alvenaria, ou seja, ela esconde inclusive a própria estrutura que sustenta o prédio. Isso era um valor como uma aberração para os modernistas. Então os modernistas tiveram até resistência a tombar o prédio, mas já nos anos 80 já havia até o pós-modernismo, então que também já gostavam das alegorias, e aí temos outros arquitetos e outras ideias que um dia a gente pode vir falar aqui para vocês. Então, para você que está em casa, fique ligado, curta aqui a nossa página e acompanhe os episódios por dentro do Catavento Especial Palácio das Indústrias.